De novo, pessoal, estamos já entendendo razoavelmente bem o que significa fazer uma integral. E aí, aproveitando que a gente está cumprindo a quarentena por causa do coronavírus, eu queria fazer um exemplo baseado nisso que está acontecendo para ilustrar um outro assunto pertinente para a nossa disciplina. Então, nesse site aqui, ó, o Our World in Data, eles têm uma porrada de informações sobre coronavírus e me parece ser uma fonte de informação razoavelmente razoavelmente não, bastante confiável. Tem muita gente que eu sigo, que trabalha com coisas relacionadas, que eu sigo no Twitter e tal, que está usando esses dados. Então, encurtando a história, tem um monte de dados interessantes que vocês podem ver aqui. Eu queria chamar a atenção para essa parte do gráfico aqui. Então, isso aqui tem o nome do país e quanto tempo está demorando para dobrar o número de casos confirmados, né? Lembrando que o número de casos real deve ser maior do que esse, porque um caso confirmado é um caso que fez o teste e deu positivo, né? Então, como a gente, em vários lugares do mundo, não é uma particularidade do Brasil, não vai testar todo mundo, a gente tem essa situação. Um dos motivos para não testar, eu vi que na Itália está custando uns 15 euros para fazer cada teste, e um colega daqui de Pato Branco, que é médico, me disse que o custo, que ele ouviu falar com alguém que trabalha em laboratório e tal, laboratório particular aqui no Brasil, é em torno de R$100 o custo para fazer o teste. Eu não tenho a mínima ideia de como esse teste funciona, mas isso também não é relevante para a discussão que eu quero fazer. Mas se está demorando 38 dias para dobrar, então não está ruim. Digo, está uma taxa de crescimento muito pequena, né, aparentemente. O detalhe é que como a China foi onde começou primeiro o problema, então o que aconteceu foi que eles estão em lockdown há mais tempo, né? Então, na verdade, os países onde o lockdown já aconteceu há bastante tempo são os países onde está demorando para dobrar isso aqui. Então, a Coreia do Sul, cerca de 17 dias, Japão, 12. E nesses países que estão cumprindo o lockdown, a tendência é esses períodos aqui começarem a esticar, a ficarem longos. Porque, como vocês devem já ter ouvido nos jornais por aí, a gente tem um problema com o corona, porque ele tem uma facilidade acima da média para os outros vírus dessa mesma família, ou algum vírus, alguma influenza, enfim, de se propagar, né? Isso está relacionado a várias coisas, está relacionado à capacidade do vírus de permanecer na pessoa sem sintomas, né? Porque imagina se todo mundo pega a doença e dá sintoma em 24 horas, todo mundo ia ficar isolado, ia ser uma forma mais fácil de isolar, né? Mas como muitos de nós estamos com o vírus e não sabemos, o vírus continua se esparramando por causa desse tempo de incubação. Então, o que é assustador você olhar é quando você pega países que estão mais cruz, eu vou dizer, no ataque à doença, ou que entraram depois, e você descobre que esses períodos para dobrar aqui estão muito menores. Ó. E eu não estou falando necessariamente de país desenvolvido e subdesenvolvido, país rico e país pobre. Na França, está dobrando a cada 4 dias. Então eles fizeram um lockdown há alguns dias, né? A Alemanha, idem. A Itália, que é um dos países onde mais está chamando atenção. Então o problema é que eles começaram o lockdown também tarde, né? Não monitoraram os primeiros casos como deveria. Então eles estão dobrando o número de infectados. Então dobra igual, está dobrando na Alemanha, só que o número na Itália já é 35 mil, né? Então se isso aqui continuar assim, olhando para esse gráfico aqui, eu diria que talvez ele esteja desacelerando já, mas se fosse continuar assim, ia demorar mais 4 dias. Então hoje é quinta-feira, domingo eles vão ter 70 mil casos, né?
E aí você começa a ter um problema quando esse número de casos confirmados fica muito grande, que o número de casos extremos fica muito grande, e aí não tem mais vaga de UTI para todo mundo, né? O Brasil está aqui para baixo. Então, 3 dias atrás havia metade disso aqui, né? Esse número vai ser atualizado hoje, porque eu já ouvi na TV aqui no Brasil mesmo números mais altos que esse. Enfim, essa é a introdução para o problema que a gente tem. Então vamos fazer o seguinte exercício agora. Já que no começo, antes da gente começar a tomar alguma atitude para tentar combater a pandemia, a gente tem um crescimento exponencial, vamos fazer um teste aqui bem esclarecedor sobre o que isso significa. Então vamos lembrar lá que a população, vou chamar de POP essa variável, a população do planeta é de cerca de 7 mil milhões bilhões. É cerca de 7 bilhões, aqui deve ter 9 zeros. Isso. 3, 3, 3, isso. Então isso aqui é a população do planeta. Quanto tempo demoraria para contaminar todo mundo se a gente não fizesse nada? Ou seja, se o vírus continuasse, vamos dizer, ad infinito, numa velocidade, eu não vou nem colocar um dia, vamos dizer que ele fique dobrando o número de contaminados a cada 2 dias. Então, dias, vamos começar do zero. Então, o dia 0 vai ser o dia em que foi diagnosticado o primeiro caso. Então, no primeiro caso, havia um doente. No primeiro dia, foi confirmado um caso, havia um doente. Então, casos, eu vou colocar 1, que era isso que tinha no dia 0. Então, eu vou colocar aqui, enquanto casos for menor do que a população, ou seja, enquanto não tiver todo mundo doente, faça o seguinte: dias igual mais 2. Desculpa, mais igual a 2, né? Mais igual a 2. Então, o dias começou 0, daí aqui ele vai rodar para o 2. No dia 2, o número de casos vai ficar igual ao número que estava antes, multiplicado por 2. E aí a questão é quantos dias demoraria para contaminar todo mundo nessa progressão simplista que a gente está fazendo. Vamos rodar aqui para ver. Rodou. Aí parece que não fez nada, mas fez sim. Dias. 66 dias. Então, se vocês ouviram falar, e muita gente achou que era um exagero quando começou essa doença, porque você fala, mas não tem quase ninguém doente ainda, e a maioria das pessoas tem um sintoma que é tipo uma gripe, etc. Imagina uma doença que em pouquíssimo tempo, que não ia ser 66 dias, ia ser mais, já vou explicar por quê, poderia contaminar toda a humanidade. E você fala, mas 7 bilhões, o planeta tem mais população, sei lá, você pode botar 500 milhões a mais. Isso aqui não muda em nada. Contamina todo mundo num prazo de tempo muito curto, né? Então, um dos problemas que a doença causa é que ela tem o potencial
para internar mais gente do que os nossos sistemas de saúde no mundo inteiro são capazes de tratar. Mesmo que algum país seja modelo, como Coreia do Sul, Japão, mesmo lá é dramática a situação, né? Então, se você fizer alguma coisa, como a gente começou a fazer agora, e fazer esse tempo de 2 aumentar para 3 dias. Então quer dizer que o tempo que demora para dobrar agora é 3 dias, não é só 2. O que vai acontecer com o número de dias aqui? Ó? Já subiu para 99. Deixa eu botar o dias aqui. Então já aumentou um bocado, né? Então, desse jeito aqui, lembrando de novo, o dias começa com 0. Aí, quando ele vai rodar o while a primeira vez, né, então fez o tempo passar 3 dias e o número de casos dobrou. Aí foi para 99. Aí, se você colocar 5, já vai para quase 6 meses. Se você colocar 38, como está lá na China, dá quase 4 anos. Então o que eu queria usar esse programinha bastante simplificado para dizer é que o crescimento o crescimento desse negócio assusta, e quando a gente vê uma notícia falando que na China está mais ou menos resolvido, é que o número total parou de crescer praticamente, ele está quase estacionado. Mas ainda é um ritmo considerado alto e vai continuar assim por um tempo, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado, já que se a gente descuidar e ficar em condições normais, com os nossos hábitos normais, né, esse negócio pode crescer mais rápido do que a gente gostaria. Então, no caso do Brasil, temos 200 milhões de habitantes, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 200 milhões. Então, se a gente está agora com 4 dias, né, segundo o site ali, era 4, cadê? Não? Aqui, desculpa. O Brasil está aqui 3 dias. Então, com 3 dias, em 3 meses, todos os brasileiros estariam contaminados. Só que o que limita a nossa capacidade de lidar com a crise claro que, de toda forma, existem mortes que não serão evitáveis, né? O que é bastante triste. Mas, do ponto de vista do país, o grande problema é começar a ter outras mortes que seriam evitáveis se as pessoas tivessem tratamento. Então, um número que faz mais sentido colocar aqui é, por exemplo, o número de leitos em hospital que o Brasil possui. Então, eu achei em um site com dados de rede hospitalar brasileira que a gente tem quase 2 leitos de hospital por 1.000 habitantes. Então, se você pegar a população, tá aqui que é o 200 milhões, e dividir por 1.000, ou desculpa, por 1.000 não. Isso é por 1.000 mesmo. Então, dividido por 1.000, isso aqui dá 200 mil. E o Brasil tem 2 para cada 1.000 habitantes. Então, tem cerca de 400 mil leitos hospitalares. Então, se você botar aqui, ao invés do população, botar o número de leitos, que eu estou estimando em cerca de 400 mil. Opa, então vou colocar aqui leitos. Aí já fica bem mais curto o tempo, né? Então é por isso que a gente está em lockdown e que a universidade está fechada e estamos fazendo o nosso curso usando recursos digitais, né? Então, o que tudo indica, a gente começou a fazer o lockdown a partir de segunda. Então, assim, até domingo o vírus estava se esparramando
eu vou dizer de maneira natural. E aí agora a gente começou a colocar um freio na propagação, na transmissão do vírus, né? Então é natural que esse número aqui aumente bastante nos próximos dias. Só que de toda forma, muita gente já foi contaminada até domingo. Suponha, para simplificar, que na segunda-feira todos os brasileiros ficassem isolados. Ainda assim, muita gente foi contaminada no domingo e vai descobrir isso nas semanas seguintes. Então, vamos dizer que essa semana e semana que vem, a gente pode esperar que o número de casos confirmados continue aumentando, dobrando a cada 3 ou 4 dias. Aí. Não vai mudar muita coisa. E aí, a partir vamos dizer, do começo de abril, do final de março, começo de abril, mais aqui, sei lá, 10 dias, esse número deve começar a aumentar. E vai acontecer algo parecido com o que já aconteceu nesses países que estão aqui no topo da lista, né? Então esse 3 vai, sei lá, para 5 ou vai para 10. E aí a gente começa a ter um cenário razoável. Porque se o número de casos confirmados for dobrar a cada 10 dias, então a gente vai contaminar 400 mil pessoas em 6 meses. Então, é claro que nem todo mundo que ficar contaminado vai precisar de internação, mas de toda forma isso aqui dá a ordem de grandeza do que tá acontecendo, né? Quero dizer, o que nos interessa é se nosso sistema de saúde vai ser capaz de continuar atendendo a saúde daqueles que já estão doentes por outra coisa e dos que, infelizmente, vão pegar o coronavírus e vão precisar de um tratamento um pouco mais rigoroso, enquanto a gente não tem um tratamento específico, eficaz, comprovado e sendo usado clinicamente para tratar do corona.